O lado feio do amor. Capítulo 11. Tate. Eu tenho que fazer xixi. Corby resmunga. De novo? Eu não fui há 2 horas, digo defensivamente. Eu realmente não tenho que usar o banheiro, mas eu preciso sair desse carro. Depois da conversa que eu tive com Miles na noite passada, o carro passa diferente com ele dentro. É como se tivesse mais dele, e cada minuto passado e que ele não fala, eu estou imaginando o que está se passando na cabeça dele. Eu me pergunto se ele se arrependeu da nossa conversa. Eu me pergunto se ele vai fingir que aquilo nunca aconteceu. Eu quero que o meu pai finja que aquilo nunca aconteceu. Antes que nós partíssemos essa manhã, eu estava sentada na mesa da cozinha com ele, quando Miles entrou. Dormiu bem, Miles? Ele perguntou enquanto Miles se sentava à mesa. Eu pensei que ele ficaria envergonhado, mas ao invés disso, ele respondeu ao meu pai com um balançar de cabeça. Não muito bem. Miles respondeu. Seu filho fala dormindo. Meu pai pegou o seu copo e inclinou na direção de Miles. Bom saber que você estava no quarto com Miles na noite passada. Felizmente, Corby ainda não tinha se sentado e escutado o comentário do meu pai. Miles ficou em silêncio o resto do café da manhã, e a única vez que eu percebi falando depois disso foi quando Corby e eu entramos no carro. Miles caminhou em direção ao meu pai e apertou sua mão, dizendo algo que apenas meu pai pudesse ouvir. Eu tentei ler a expressão do meu pai, mas ele manteve isso para ele. Meu pai é quase tão bom em esconder seus pensamentos quanto Miles. Eu realmente quero saber o que Miles disse ao meu pai esta manhã antes de irmos embora. Eu quero saber sobre uma dúzia de outras respostas para as perguntas que eu tenho sobre Miles. Quando nós éramos mais novos, Corby e eu sempre concordamos que se tivesse superpoderes, seria a habilidade de voar. Agora que eu conheço Miles, eu mudei de ideia. Se eu tivesse um superpoder, ele seria a infiltração. Eu me infiltraria na sua mente e então eu poderia ver cada um dos seus pensamentos. Eu poderia me infiltrar em seu coração e me espalhar por ele como um vírus. Ele me chamaria de a infiltradora. Sim, isso soa agradável. Vá fazer xixi, Corby diz com agitação enquanto ele estaciona o carro. Eu gostaria de estar no colegial de novo, então poderia chamá-lo de cuzão. Adultos não chamam seus irmãos de cuzão, no entanto. Eu saio do carro e sinto pouco como se eu pudesse respirar novamente, até que Miles abre sua porta e sai do carro para o mundo. Agora, Miles parece ainda maior e meus pulmões parecem menores. Nós caminhamos juntos até o posto de gasolina, mas não nos falamos. É engraçado como isso funciona. Algumas vezes não falar disso mais do que as outras palavras do mundo. Algumas vezes o meu silêncio está dizendo, e não sei como falar com você. Eu não sei o que você está pensando. Fale comigo. Diga-me o que você já disse. Todas as palavras, começando pela primeira. Eu me pergunto o que o seu silêncio está dizendo. Assim que entramos, ele vê o sinal para o banheiro primeiro. Então ele acena e anda na minha frente. Ele conduz. Eu deixo, porque ele é sólido e eu sou líquido. E agora eu sou apenas sua passagem. Quando nós alcançamos os banheiros, ele entra no banheiro masculino sem parar. Ele não se vira e olha para mim. Ele não espera que eu entre no banheiro feminino primeiro. Eu empurro a porta aberta, mas eu não preciso usar o banheiro. Eu apenas quero respirar. Mas ele não está deixando-me fazer isso. Ele está invadindo. Eu não acho que ele saiba disso. Ele apenas está invadindo os meus pensamentos e o meu estômago, e meus pulmões e meu mundo. Ele é o seu superpoder. Invasão. O invasor e a infiltradora. Eles praticamente têm o mesmo significado, então eu acho que nós fazemos um time fudido. Eu lavo minhas mãos e gasto tempo suficiente para parecer que eu realmente precisava que Corby parasse aqui. Eu abro a porta do banheiro e ele está invadindo de novo. Ele está no meio do caminho, parado na frente da porta que eu estou tentando sair. Ele não se move, embora ele esteja invadindo. Eu não quero realmente que ele saia, então eu deixo ficar. Você quer algo para beber? Ele pergunta. Eu nego. Eu tenho água no carro. Com fome? Eu digo para ele que não.
Ele parece um pouco desapontado que eu não queira nada. Talvez ele não queira voltar para o carro também. Eu talvez queira alguns doces, no entanto. Eu digo. Um dos seus raros e preciosos sorrisos lentamente aparece. Eu vou comprar alguns doces para você então. Ele se vira e caminha em direção ao corredor de doces. Eu paro perto dele e olho para as minhas opções. Nós estamos encarando os doces por muito tempo. Eu nem mesmo quero nenhum, mas nós estamos olhando para isso de qualquer jeito e nós fingimos que queremos. Isso é estranho, eu murmuro. O que é estranho? Ele pergunta. Escolher doces ou fingir que nós não queremos estar no banco de trás agora? Uau! Eu sinto como se realmente tivesse me infiltrado em seus pensamentos de algum jeito. Foram palavras que ele falou de boa vontade. Palavras que me fazem sentir muito bem. Ambos, eu digo firmemente. Eu me viro para olhá-lo. Você fuma? Ele dá aquele olhar de novo. Olhar que me diz que sou estranho. Eu não ligo. Não, ele responde casualmente. Você se lembra daqueles cigarros doces que vendiam quando éramos crianças? Sim, ele diz. Meio mórbido, se você pensar sobre isso. Eu concordo. Corby e eu costumávamos comprá-lo o tempo todo, sem chance de eu deixar meu filho comprar aquelas coisas. Eu duvido que eles ainda sejam fabricados. Miles diz. Nós olhamos os doces novamente. E você? Ele pergunta. Eu o quê? Fuma. Eu balanço a minha cabeça. Não. Ótimo, ele diz. Nós olhamos os doces por mais tempo. Ele se vira para mim e eu olho para ele. Você ao menos quer doce? Algum doce, Tate? Não. Ele ri. Então, eu acho que nós devemos voltar para o carro. Eu concordo com ele, mas nenhum de nós se move. Ele alcança minha mão e a toca tão suavemente como se ele tivesse medo dele ser feito de lava e eu não. Ele agarra dois dedos meus, nem chegando perto de segurar a minha mão, e dá um puxão suave. Espere, eu digo para ele, puxando de volta sua mão. Ele me olha pelo ombro e então se vira completamente para mim. O que você disse para o meu pai esta manhã, antes de irmos embora? Seus dedos se apertam ao redor dos meus, e sua expressão não se afasta do olhar mordas que ele aperfeiçoou. Eu me desculpei com ele. Ele se vira em direção à porta mais uma vez, e eu o sigo dessa vez. Ele não solta minha mão até nós estarmos perto da saída. Quando ele finalmente larga minha mão, eu evaporo novamente. Eu sigo em direção ao carro. Espero não acreditar que sou realmente capaz de infiltração. Eu lembro para mim mesmo que ele fez uma armadura. Ele é impenetrável. Eu não sei se eu posso fazer isso, Miles. Eu não sei se eu posso seguir a regra número 2, porque eu de repente quero subir em seu futuro mais do que eu quero subir no banco de trás com você. Fila grande, Miles diz para Corby assim que entramos no carro. Corby liga o carro e muda a estação do rádio. Ele não se importa o quão grande a fila estava. Ele não estava desconfiando ou ele teria dito algo. Além disso, não há nada para suspeitar ainda. Nós dirigimos por uns bons 15 minutos antes de percebermos que não penso em Miles mais. Pelos últimos 15 minutos, meus pensamentos foram somente memórias. Lembra quando nós éramos crianças e nós queríamos que nosso superpoder fosse voar? Sim, eu lembro, Corby diz. Você tem o seu superpoder agora. Você pode voar. Corby sorri para mim pelo retrovisor. Sim, ele diz. Eu acho que isso me faz um super-herói. Eu me encosto ao banco e olho pela janela, com um pouco de inveja deles. Inveja das coisas que eles podem ver, os lugares por quais eles podem viajar. Como é ver o nascer do sol no ar? Corby dá de ombros. Eu realmente não olho para isso, ele diz. Eu estou muito ocupado trabalhando quando estou lá. Isso me deixa triste. Não tome isso como garantida, Corby. Eu olho, Miles diz. Ele está olhando pela janela, e a sua voz é tão baixa que eu quase não escuto. Toda vez que estou lá, eu assisto o nascer do sol. Ele não diz como é, no entanto.
Sua voz é distante, como se ele quisesse manter esse sentimento só pra ele. Eu deixo. Você dribla as leis do universo quando voa. Eu digo. É impressionante. Desafiando a gravidade. Assistindo o nascer do sol e o pôr do sol de lugares que a mãe natureza não pretendia que você os assistisse. Vocês realmente são super-heróis, se você pensar sobre isso. Corby olha para mim pelo retrovisor e ri. Não tome isso como garantida, Corby. Miles não está sorrindo, no entanto. Ele ainda está olhando pela janela. Você salva vidas, Miles disse para mim. Isso é mais impressionante. Meu coração absorve o impacto daquelas palavras. Regra número 2 não parece boa, olhado daqui. Bom, e esse foi o capítulo 11 deste livro maravilhoso que eu estou amando. Ele falou que pediu desculpa, né, pro pai da... Gente, esqueci o nome dele. Da Tate. Pelo que aconteceu, né, pro pai dele ter visto ele se beijando. Eles foram no banheiro, ela não queria ir no banheiro, mas ele foi, eu acho... Enfim... Foram no banheiro, tiveram aquele contato com as mãos, né? Onde ela fala muito bem que ela ama aqueles contatos, que sente como se fosse lava, né? Como se fosse água, enfim, líquido, né? Enfim, gente, é só o começo. O próximo capítulo é dele. A gente vai ver mais sobre o que aconteceu, né? E até chegar ao grande caos que eu quero... Gente, eu quero muito saber o que aconteceu. Gente, eu acho que é uma das coisas que eu mais quero saber, assim, é o que aconteceu entre Miles e Rachel. Juro, eu tô muito curiosa. Mas enfim, um beijo, até o próximo.